Boa tarde, pessoal. Obrigada, doutora Juliana, pelas palavras. Obrigada também pelo convite para ministrar essa aula de anatomia para o seu curso de toxina botulínica. E realmente é uma aula básica, né, para harmonização facial. E a gente vai falar um pouco das estruturas anatômicas que são pertinentes para a harmonização facial, tá? Bom, para quem não me conhece, me chamo Bruna Barreto, sou cirurgiã dentista graduada pela Universidade Federal da Bahia e fiz minha especialização em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, vinculada à Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e ao Roberto Santos, na Bahia também. Tenho um curso de cirurgia, um curso de harmonização aqui e sou professora da graduação do curso de odontologia da Unimo. Bom, me disponho também a sanar as dúvidas de vocês que forem surgindo aqui na nossa live. E no final da nossa live também, caso posteriormente vocês queiram tirar alguma dúvida, fiquem à vontade, eu vou disponibilizar o e-mail para vocês e o Instagram. Bom, os ossos da face, né? Enfim, a gente tem dois tipos de classificação de ossos. A gente tem os víscero-crânio. As letras não vão vocês não vão conseguir visualizar de forma adequada, porque elas estão menores, a TV é um pouco pequena para poder enquadrar. Mas eu vou passar para vocês o conteúdo escrito via PDF por e-mail, tá? Bom, a gente tem o neurocrânio e o víscero-crânio. O víscero-crânio é composto por 14 ossos, que são os ossos que compõem a face. O neurocrânio é composto por 8 ossos, que são os ossos da calvária craniana, que vão proteger o encéfalo. Bom, a gente tem compondo o frontal, que é esse que está em amarelo, o parietal, que são 2 de um lado e do outro, que vão compor toda essa região superior da calvária. Aí a gente vai ter temporal, que vai compor essa região das têmporas, de um lado e do outro, então são 2. Assim como o esfenoide, que está aqui de azul, mais escurinho, que é um osso na parte medial do crânio. O etimoide, que eu vou mostrar na frente melhor, e o occipital. Aqui a gente ainda consegue visualizar a parte, né, mastoide do temporal, o processo estiloide do temporal, a parte que a gente chama de processo zigomático do temporal. A gente tem a sua sutura, inclusive é importante frisar aqui, esses ossos, né, da face do crânio, eles se unem por estruturas fibrosas, na qual a gente chama de suturas. Com exceção, obviamente, da mandíbula, que faz uma ligação com o crânio através de uma articulação sinovial, que é a ATM. Então vamos lá. Aqui a gente tem a sutura escamosa, vai ter a sutura sagital, aqui a lambitoide. Aqui a gente consegue visualizar o esfenoide que eu havia citado. Ele está em azul e na parte medial do crânio. E ele tem comunicação direta com os ossos da face. A gente vê também a parte, né, do nosso víscero-crânio, que eu já vou citando logo aqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. A maxila, né, que são 2 ossos maxilares. A gente vai ter os parietais, que também são 2 ossos. O vômer, que está aqui, de roxinho, que é uma estrutura que vai compor o septo nasal. Aqui a gente consegue ver neurocrânio, o occipital, têmporas, né, o temporal e o esfenoide. E aqui é o arco zigomático, vindo do osso zigomático, que é um processo de formação de 2 estruturas ósseas, né? Processo zigomático do temporal e processo temporal do zigomático. De novo, o occipital, com a sutura já citada lambitoide, sutura sagital entre os parietais, e aqui a parte mastoide do osso temporal. Bom, estudar estruturas ósseas, tanto de crânio quanto da face, é importante para a harmonização porque existem reparos anatômicos, né, que são forames, incisuras, na qual estão passando nervos, artérias e veias. Então, se a gente não tem ciência
de quais são esses reparos, de por onde eles passam, a gente não sabe anestesiar de forma adequada quando necessário, a gente pode comprometer e fazer injeção de produtos intravascular. Aqui a gente tem, por exemplo, uma incisura ou forame supraorbital que fica no rebordo supraorbital, né? E é composto pelo osso frontal. E aí nele a gente passa, por exemplo, o nervo supraorbital. E se você quiser anestesiar essa região da fronte mais anterior e medial, a gente pode lançar a mão de uma anestesia desse nervo chamado supraorbital, que ele é sensitivo. Outra coisa importante é que a gente tem artéria passando por aqui, artéria supraorbital, e obviamente se a gente injetar produtos nessa região, a gente vai estar injetando produto intravascular, então tem que ter muita cautela, porque obviamente não é esse o objetivo da gente. A gente quer trabalhar em derme, quer trabalhar em musculatura e nunca em vasos, artérias, nem nervos. Aqui eu trouxe para mostrar melhor para vocês o forame com a vista, né, inferior e como o frontal compõe a órbita. Então, estruturas que você, né, injete, produtos que você injete nessa região superior de órbita podem estar sendo levados de forma direta para dentro da órbita, levando às vezes até uma cegueira, como por exemplo a utilização de ácido hialurônico em região de glabela, em região superior à órbita. Você pode estar ocasionando futuramente uma obstrução vascular e consequentemente pode levar à cegueira a partir do momento que se adentra esse produto para essa região ou oclui uma artéria ou veia que tem comunicação direta com a veia oftálmica ou artéria oftálmica superior, por exemplo, tá? Então, muita cautela na manipulação desse terço superior, que é um terço de muito cuidado, tá? Aqui a gente consegue visualizar as estruturas que eu estava citando, meio que por alto, que é uma imagem ilustrativa, mas dá para ter noção, por exemplo, né, do supraorbital que eu citei, saindo por essa região de forame. E se você descer muito na hora de você administrar uma toxina botulínica, inclusive você pode pegar musculaturas que você não quer. E aí você vai ter um problema de pitose ocular, você pode estar injetando em um local que pode dar um problema para o seu paciente mais grave. Então, ácido hialurônico nessa região não pode, né, de fato. E toxina botulínica a gente vai ter que ter a margem de segurança. Para falar de víscero-crânio para vocês, bom, eu queria relembrar as estruturas, né, que compõem a órbita, que fazem parte do víscero-crânio, para a gente ir acompanhando onde a gente atua. Aqui, por exemplo, a gente tem o lacrimal, que vai ser de um lado do outro, então são dois ossos, e vão compor essa parede medial da órbita, o osso etimoide, e aí esse osso etimoide ele compõe a parede medial da órbita, mas também compõe o teto do nariz. Olha a importância. A gente tem aqui de vermelhinho o osso palatino, mas o palatino não é lá embaixo da maxila, mas tudo se interliga, tudo está entrelaçado, né? Eles não ficam só em um canto, ele vai tridimensionalmente para a órbita e tem essa parte bem pequenininha aqui que fica compondo a porção mais posterior da órbita de seu assoalho. A maxila, que também compõe assoalho de órbita, e o zigomático, que vai compor essa lateral. A gente tem também a asa maior e a asa menor do esfenoide, que vão compor essa região, né, lateral da órbita, e vai sair fissuras, né, chamada fissura supraorbital, através desse encontro. Bom, eu consigo visualizar aqui melhor a fissura já citada. Aqui também dá para ver um forame etimoidal. Inclusive, a gente tem que ter muita cautela quando manipula, né, na hora de fazer cirurgias, em casos cirúrgicos, obviamente. Porque quando a gente vê sangramentos nessa região, a gente já sabe que está perto do nervo óptico. Aqui tem um canal óptico aqui, eu vou mostrar melhor para vocês na frente, tá? Aqui a gente consegue visualizar a maxila, que são dois ossos, né, de um lado e do outro, e a estrutura mais importante que a gente tem na maxila é o forame infraorbitário,
que vai sair nervo, artéria e veia infraorbitária, ok? Osso nasal, que são dois ossos, um do lado do outro, que compõem o ápice do seu nariz. Zigomático. E aqui a parte alveolar da maxila. Aqui a gente tem a abertura piriforme, né, da maxila. O vômer, que vai compor septo nasal. Conseguimos ver a lâmina perpendicular do osso etimoide. Conseguimos ver também o osso nasal já citado e uma parte das estruturas da órbita que eu já falei para vocês. A abertura piriforme, ela tem uma espinha nasal anterior. Muitas das vezes a gente faz ancoragem de fios de sustentação nessa espinha nasal anterior para empinar o nariz. Ou a gente faz suturas, né? A gente usa fios lisos para poder fazer uma amarria e empinar o nariz, deixar o nariz mais elevado. Aqui de novo o vômer, que compõe septo de nariz, e o etimoide, que vai ser o teto nasal. As coanas e a concha nasal inferior, que são duas, né? Um do lado e do outro. A concha nasal média e superior é composta pelo osso etimoide. Bom, essa parte dessa estrutura a gente consegue ver especificamente os forames que eu queria mostrar para vocês e a abertura piriforme. Essas estruturas, elas vão ser importantes porque a gente não pode ir muito para dentro quando for preencher, porque obviamente a gente vai estar fazendo preenchimento intranasal, vai passar pelas coanas, então vai entrar, né, dentro de cavidade nasal. A gente também, quando precisa fazer preenchimentos de lábios, preenchimentos em região nasogeniano, a gente pode anestesiar o infraorbitário, né? Então esse reparo anatômico do forame, ele é uma orientação pra gente para anestesia. E muita cautela na hora de possivelmente aplicar toxina botulínica para sorriso gengival, porque a gente não quer infiltrar dentro de forame. A gente quer pegar musculatura do levantador do lábio superior, ok? É uma revisão básica de anatomia para mostrar para vocês o que é peculiar para harmonização, tá? Aqui a gente consegue ver o forame óptico saindo do nervo óptico. Então, através dessa região, a gente tem várias veias e artérias que vão se comunicar com a região de fronte e a região infraorbitária. E existem artérias e veias que quando você preenche esse canto, né, tanto de pálpebra inferior quanto de labela e dorso nasal, você pode estar obstruindo alguma veia ou artéria que vai perder vascularização, vai se comprometer, vai fazer uma trombose, consequentemente para de circular sangue para a região que ela iria irrigar e pode levar a necrose tecidual, pode levar a cegueira ou pode levar também a uma meningite. Seu paciente pode ter um problema grave com o seio cavernoso, que é a nossa comunicação direta através de veias. Isso você está em veias, tá? Bom, aqui de novo revisando a parte da estrutura do... Deixa eu botar aqui para vocês, ficar melhorzinho. A parte da cavidade orbitária, que a gente consegue ver todas as estruturas da órbita, fissura orbital superior, que vai passar nervo trigêmeo, troclear, vai passar nervo abducente, olha o tanto de coisa, a veia oftálmica. Então, assim, a gente tem muita estrutura nobre passando por reparos anatômicos ósseos. Então, é importante frisar esses detalhes, sim. O forame, né? O forame óptico, fissura orbital inferior, que vai caminhar o nervo infraorbitário, artéria e veia infraorbitária. Deixa eu regularizar aqui pra gente. Qualquer coisa vocês podem já mandando as dúvidas de vocês aqui pra mim, tá? Bom, aqui a gente consegue visualizar também os tecidos moles que estão compondo toda essa região que eu tô citando.
E por que eu estou enfatizando tanta órbita? Porque a maioria das vezes, quando vocês vão aplicar toxina botulínica, é terço superior de face periórbita. Então a cautela tem que ser grande com os reparos anatômicos pertinentes. Tem que ser grande porque a gente pode às vezes fazer uma injeção de produto perto da margem orbitária, ele vai se difundir e pegar a musculatura, por exemplo, de músculos extrínsecos da órbita. E o que vai acontecer? Músculo extrínseco da órbita, você não vai conseguir mexer um olho nem para um lado nem para o outro. Se pegar levantador da pálpebra superior, você vai ter pitose. Então, é muito cauteloso esse tipo de aplicação nessa região. Tem que se ter muito cuidado, tá? A gente consegue ver saco lacrimal aqui, as veias e as artérias. Eu vou falar direitinho lá na frente. Eu ainda estou em osso, só quis mostrar esse conjunto e a região de atuação da gente, que é periórbita, fronte, a parte mais de prócero. Toda essa região que a gente atua para toxina é uma região periórbita. Então tem que ter cautela, tá? E por fim, a mandíbula, qual é o reparo anatômico importante para a harmonização facial? Eu não vou dar todos os detalhes anatômicos, porque senão essa aula ia ter muitas horas, né? E a gente quer uma revisão das estruturas que são interessantes para a gente na harmonização. Forame mentual. Forame mentual vai permitir que a gente anestesie o nervo mentual de forma adequada e a gente dessensibilize temporariamente mento e lábio inferior. Quando a gente faz isso de forma bilateral, a gente consegue anestesiar de forma adequada uma região de atuação, por exemplo, para preenchimento labial inferior. Muito dificilmente a gente vai anestesiar para poder aplicar toxina botulínica, mas para fazer preenchedores é necessário, porque o paciente queixa-se de dor, a gente vai injetar várias vezes agulha ou cânula, então é um procedimento mais invasivo que é necessário sim fazer essa anestesia, tá? Bom, nessa parte de harmonização, né, os ossos, eles têm uma interferência importantíssima, porque quando a gente fala de envelhecimento facial, né, do esqueleto facial, a gente tem que entender que o envelhecimento da face da gente não depende só de perda de estrutura cutânea, de perda de pele, de estrutura da pele, flacidez de pele, perda de colágeno e elastina. Ela também tem perda de estrutura óssea. O osso também reabsorve. A musculatura também perde fibras. Os ligamentos ficam frouxos. As gorduras, coxins gordurosos, eles também vão tender a descer. E isso daí leva um conjunto de repercussões na face que vão dar a nossa ideia, né, ou imagem de derretimento facial. Parece que o rosto está derretendo, ele está caindo, mas tudo começa com o osso. Vamos lá. Bom, eu vou ler para vocês, só porque eu sei que não está dando para ver direito. Aqui com relação ao esqueleto facial, ele cita aqui a redução da altura facial devido à remodelação mandibular e maxilar. Então, o que é isso? A maxila também perde altura, a mandíbula perde altura. Consequentemente, a gente perde dimensão vertical de oclusão, porque a gente vai ter um terço inferior da face mais encurtado, ele fica menor, ok? Aí tem o incremento da largura facial e profundidade. Quando aumenta a largura facial, ou seja, a mandíbula, ela absorve no alvéolo, mas ela se alarga na região de ângulo. Então fica uma mandíbula com formato, né, assim. Eu vou mostrar com a imagem para vocês direitinho. E o rebordo, ou seja, a região alveolar, a região de corpo de mandíbula, fica mais afinada, diminuindo essa dimensão vertical. E a diminuição do volume da maxila, que determina o deslocamento para baixo do pedículo adiposo malar e a acentuação do sulco nasolabial. A maxila, quando a gente é jovem, ela se tende a projetada para frente. Eu vou mostrar para vocês aqui os ângulos, né, dessa região, para vocês terem noção do quanto que ela reabsorve. E ela reabsorve a ponto de que a ponta do seu nariz desce e o seu lábio também desce e inverte.
essa queda labial vai fazer com que a gente perca um pouco da visão do vermelhão do lábio, por conta de reabsorção normal, natural da maxila. Aqui a gente consegue ver também outra coisa importantíssima. Eu falei muito de órbita e de ossos da órbita, e a gente tem que entender que envelhecimento facial, os ossos da órbita, eles reabsorvem também. E eles têm uma tendência a reabsorver. Geralmente reabsorve essa região superomedial e látero inferior. E aí começa a ter uma órbita com um formato mais quadrangular. Consequentemente, o volume dessa órbita fica maior e os tecidos que o compõem vão parecer mais para dentro. Ou seja, vai parecer que o rosto está mais com formato esquelético, mais de caveira, porque a órbita ficou maior, ok? As porções medial e superior e lateral inferior da órbita têm maior tendência a reabsorver. E aí a gente consegue ver que o tecido mole ele acompanha. Ele vai parecer mais fundo, ele vai parecer mais caveirado, mais esquelético. Isso é uma estrutura que acontece com a órbita. A abertura piriforme, vou mostrar lá na frente também, mas ela também reabsorve. E quando reabsorve essa região de espinha nasal, abertura piriforme, o nariz cai. Mais um aspecto ósseo que compromete o tecido mole. A reabsorção maxilar vai determinar ainda uma perda de suporte do lábio, como eu já citei para vocês, que contribui para a formação de rugas, chamadas nossas ruguinhas periorbitais. Diminui a visualização do vermelhão, aumenta o tecido, né, nasolabial, e na mandíbula a eventual perda de dentes vai causar acentuada reabsorção da margem alveolar e ainda o mento ele pode ficar um pouco projetado para frente. Aqui a gente consegue visualizar um pouco de alterações ósseas por uma tomografia computadorizada. Aqui seria um paciente jovem que um paciente mais idoso. A gente consegue perceber mudança desse ângulo, né, que é o ângulo nasolabial, e a gente percebe que a maxila reabsorve, a mandíbula tem uma reabsorção de base em região de corpo e alvéolo, e consequentemente parece que há um giro, né, ou seja, parece que afinou. E aí o mento fica parecendo um pouco mais proeminente para a região anterior. A gente diminui a dimensão vertical de oclusão, porque essa parte óssea foi diminuída, ou às vezes também por perda óssea. O malar também reabsorve, a órbita reabsorve, tanto superior quanto inferior. A abertura piriforme reabsorve. E tudo isso eu estou falando da face, desse processo de envelhecimento ósseo facial. O queixo, ele também roda anteriormente e fica mais afilado e protuso. Olha o tanto de característica importante. Uma face nova e uma face de uma pessoa mais velha. Tomografia computadorizada para corte de tecido duro aqui. Bom, e aí a gente tem, né, a citada teoria órbito-malar, que eu já falei para vocês, que a órbita exugana tem uns aspectos críticos na face, até porque um dos primeiros pontos de referência de harmonia de face é órbita. Na sequência, boca. E aí, no terceiro lugar citado para harmonia de face, malar. Então, quando a gente tem início de perda de estrutura óssea nessas regiões, né, de órbita, a gente já começa a perder sustentação de tecido mole. O tecido mole ele fica aderido nessa região. Se aquela região ela se perde, ela se começa a reabsorver, tudo também desce. É como se fosse uma avalanche, tá? As porções medial superior e lateral inferior da órbita têm maior tendência a reabsorver, como eu já citei, e isso contribui para o estigma do envelhecimento periorbital, com aumento da prominência da almofada de gordura medial, elevação da sobrancelha medial e alongamento da junção da pálpebra da bochecha. A gente vai ver bem isso aqui. Olha, as zonas de reabsorção ósseas, que a gente citou, né, que é superomedial e inferolateral para a órbita. A abertura piriforme fica mais larga, consequentemente perde sustentação de nariz. Mandíbula, a gente vai ter reabsorção em região de corpo e em região alveolar, então o mento ele parece mais afilado para frente, porque essa região alveolar é que reabsorve, tá? E malar também reabsorve na porção mais medial. Quando isso aqui reabsorve,
a gordura e tecido muscular e subcutâneo que tá em cima, buf, também desce, tá? Vamos lá. As áreas mais escuras, citadas nessa imagem aqui, elas vão ter, né, mais tendência a reabsorver exatamente o que eu citei para vocês. A abertura periforme está de pretinho, região de malar, que é o zigoma infraorbitário, parte superior, né, lateral, medial da órbita e inferior lateral da órbita. A gente tem também a base da mandíbula na região alveolar e essa região perto dos incisivos também alveolar. Tudo isso vai fazer um processo ósseo de envelhecimento. E aí a gente tem essas imagens, né, que são imagens que visualizam todo aquele aspecto de derretimento facial que tem umas proeminências de bolsas de gordura. E isso a gente vai citar depois que eu falar de músculo, eu vou citar por que essas bolsas de gordura ficam tão evidentes na região infraorbitária. Aí a gente tem também uma perda de projeção em região de malar, perda de sustentação, consequentemente começa a aumentar o suco nasogeniano, que é essa ruga daqui. Então, muitas das vezes, o que a gente faz para diminuir esse aspecto de envelhecimento ósseo? A gente vai lá e preenche nas zonas onde teve reabsorção. Óbvio que não em periórbita, mas sim malar. Região de malar a gente pode preencher para dar uma volumização para aquele osso que foi perdido, por exemplo, tá bom? Região de fossa canina para poder sustentar a gordura nasolabial e toda a musculatura de levantadores de lábios que estão aqui. A fossa canina ela também reabsorve, na maxila ela vai de forma, né, antero-posterior reabsorvendo. Então, essas estruturas de maxila também vão. Aqui a gente consegue ver bem a alteração do ângulo nasolabial. E aí a gente consegue perceber mudança também na inclinação do ângulo da abertura piriforme. Em pacientes mais jovens está de 60, em pacientes mais idosos ela fica com um ângulo de 56. Então a gente percebe a diferença de uma alteração, ou seja, a gente perde estrutura óssea na região nasal e fica mais afundado. Consequentemente, há uma perda de estrutura labial, mais fácil formar rugas periorbitais. A abertura piriforme, o ângulo piriforme e a maxila, né, o ângulo maxilar, aqui citado, elas diminuem significativamente com o envelhecimento, desde a juventude à esquerda até a velhice na direita. Aqui a gente tem o ângulo da glabelar, que também tem alterações, e a gente consegue perceber que ele diminui também. Ou seja, há uma reabsorção gradativa de osso. E a gente vai tendo aspectos peculiares, porque o tecido mole aqui elucida bem, né? Uma pessoa com uma face mais jovem e uma pessoa com face mais idosa. Aqui, com a reabsorção óssea, lógico, tem vários outros aspectos teciduais, a gente consegue ter uma queda de nariz, um lábio menos, mostrando o vermelhão, né, do lábio, a gente consegue ver menos o vermelhão do lábio, o queixo com tecido mais caído, a gente consegue ver o aumento do tecido gorduroso da região submental e submandibular. E esse paciente com dente, sem dente tudo piora, né? Diminui a dimensão vertical de oclusão e esse paciente vai estar muito pior, porque vai formar mais rugas de marionete aqui, né? Dimensão vertical de oclusão, a gente começa a formar mais rugas de marionete nessa região inferior de lábio. Aí, toda uma repercussão que a gente chama de quadralização do envelhecimento facial. Quadralização da face. Essa região mandibular de ângulo, ela fica mais larga, com aspecto de mais largo. A gente tem uma reabsorção da maxila, de região malar também. A gente tem um déficit, uma queda dos tecidos de gordura e da musculatura. Consequentemente, o rosto vai tendo um aspecto de derretimento e vai ficando menos triangular, menos trapezoidal e vai ficando mais quadrangular.